Oi, gente! Vamos para mais um vídeo sobre constelação familiar. E a constelação familiar é uma técnica criada por um alemão chamado Bert Hellinger, né? E Hellinger ele criou o fluxo do amor na família e nos relacionamentos humanos. E a constelação, ela funciona, para quem ainda não conhece, e também para quem já conhece a constelação, para entender um pouquinho dessa teoria, a constelação ela funciona através de cenas e de frases que vão libertar. E por que a constelação acaba dando muito certo, né? Porque a nossa mente, ela é feita por cenas, por blocos de cenas. E quando a gente coloca uma cena na nossa mente, quando a gente vê algo, aquela cena é guardada no nosso inconsciente e também na memória da nossa família. Então, quando a alma vê, através da técnica da constelação, uma determinada cena que bloqueou de alguma forma um sentimento da pessoa, através da palavra, de uma nova palavra, há uma cura. Há uma cura e há um caminho novo para esse fluxo desse amor. Então, Bert compreende, através da sua teoria, que todo o nosso movimento é um movimento de amor, de fluxo de amor. Por algum motivo, a gente age de uma forma ou de outra, mas sempre com a intenção do amor na família. Seja pela exclusão de algum membro, seja porque de alguma forma você se sente esquecida de alguma forma, né? Então é por isso que a constelação ela vai tão diretamente na mente, no inconsciente, ela traz o inconsciente essas cenas e também ela funciona de uma forma tão rápida para essa cura. Então eu gostaria de falar para vocês sobre uma constelação onde ficou bloqueada uma cena na cliente que me procurou, né? Ela começou a colocar a constelação dela, ela veio com o foco de que ela tinha, dentro do foco dela, ela tinha uma certa dificuldade de encontrar a própria profissão. E quando nós temos a dificuldade de encontrar a nossa profissão, a gente também tem dificuldade de ir até a nossa mãe, do jeito que a nossa mãe é. A mãe que a gente escolheu antes de chegar ao útero dela, a escolha é nossa, espiritual, é a mãe certa para a gente, a mãe perfeita para a nossa evolução. Então, quem tem dificuldade de escolher a profissão, de definir a profissão, também tem dificuldade de ir até a mãe. E quando essa minha cliente a gente fez com os bonequinhos, né? Então, para quem não sabe como é a constelação com bonequinhos, em outros vídeos no meu canal do YouTube, o programa Conversando com a Dor, eu explico detalhadamente como é feito as constelações, de forma em grupo ou com bonecos, quando é individual. Então, quando essa minha cliente ela veio constelar, e eu disse, escolha um bonequinho que represente você e um bonequinho que represente a dificuldade que você tem de encontrar a sua profissão. E ela colocou uma carta que tem nesses bonequinhos, uma carta neutra, uma carta abstrata, em relação a ela. E colocou uma outra carta em relação à dificuldade de encontrar a profissão, de definir a profissão, também abstrata. E eu falei assim, quem é essa? Ela falou, sou eu. E eu disse, quem é esse daqui? Com a outra, se dirigindo a outra carta. Ela disse, a minha dificuldade de encontrar a minha profissão. E eu senti o quê, né? Quando um ser humano ele vem
de forma a ele não ver sua própria autoimagem, é porque dentro dele está muito emaranhado, está muito barulhado, né? Ele não consegue se reconhecer como ser humano, e automaticamente também como membro dessa família. Algo ali aconteceu que bloqueou, uma cena bloqueou. E com o continuar da constelação, eu pedi a ela que trouxesse a mãe dela e o pai dela. E ela colocou a mãe no mesmo sentido da dificuldade, né? Ela tinha colocado a dificuldade aqui de encontrar a profissão, e a mãe dela ela colocou assim, no mesmo sentido. E o pai dela, ela colocou no sentido da carta que se relacionava a ela. Então ela ficou ligada ao pai e a dificuldade de encontrar a profissão ligada à mãe. E de fato, essa cliente, ela tem uma força muito grande. E uma força que a gente vê de alguém que teve o pai, que conseguiu ir até o pai. E a constelação foi se desenvolvendo e eu pedi a ela assim: quantos filhos seu pai e sua mãe tiveram? E ela falou assim: tiveram 11 filhos. E eu pedi para que ela trouxesse os outros 10 filhos, porque ela era ela já estava lá. E ela trouxe mais 10 bonequinhos que representassem os irmãos dela. E ela colocou um irmão na frente dela e todos os outros no sentido da mãe, e ficou o irmão, ela e o pai atrás dela. Só esses três. E aqui a mãe com todos os outros irmãos, né? E quando ela colocou a carta do irmão na frente dela, que é uma carta que eu já falei em outro vídeo, que eu não mostro essa carta. Por quê? Né? Porque algumas cartas que eu tenho no meu joguinho aqui, que eu trabalho com a constelação, ó, quando eu trabalho com boneco, gente, ó, eu trabalho com essas cartas. Então, tem uma carta dessa e umas outras que, quando aparece na constelação, eu já sei que houve algo muito forte relacionado ou a abuso sexual, ou a abuso psicológico, ou a alcoolismo, ou a esquizofrenia. Esse personagem que eu não mostro, por quê? Porque você pode vir constelar comigo. E se eu mostrar, pode você já ficar, nessa carta eu não vou mexer, nessa carta eu não apresento a Elisângela, não é? Por quê? Porque aí você não vai estar revelando o fenômeno por completo. Então essa carta só eu sei que ela me revela isso. E quando ela colocou esse irmão dela na frente dela com esta carta, eu falei assim para ela, eu virei a carta para frente, ela para frente do irmão e disse assim: você me machucou muito e ficou marcado na minha alma, porque eu sentia que não foi no corpo e que era na alma. E quando eu disse isso, ela chorou muito mesmo. E ela disse: Elisângela, eu passei a minha vida inteira, né? Inteira. Até o momento que ele casou, ainda mesmo assim depois que casou, ainda ele vinha. E esse meu irmão, ele viu que eu ia conseguir aprender a ler e a escrever. Essa pessoa que eu fiz na constelação é uma pessoa de um interior. E no início da vida deles, da família dela, era uma família que teve uma certa dificuldade, né? De
de criar 11 filhos, então um ou outro de fato não conseguiam chegar até a escola. Mas ela tinha dentro dela, desde pequenininha, uma força muito grande de querer aprender a ler e a escrever. E o irmão dizia assim para ela: você não vai conseguir, você não vai, você não vai. E fora outras coisas que ele dizia, né? E quando ela relatou isso, aí eu formulei uma frase, ela falou para ele, e aí a constelação foi toda desenvolvendo até nós chegarmos à mãe dela, né? E esse sentido do pai dela estar lá atrás dela, é porque ela sentiu uma força muito grande do pai, que muitas coisas que ela queria fazer, o pai apoiava. Mas a mãe estava muito ocupada com todos os filhos, né? Com tudo que uma mulher precisa fazer, com 11 filhos e o marido, e dar conta de tudo isso. Então, de alguma forma, ela achava que a mãe não defendeu ela desse irmão. E essa cena, essas palavras ficaram muito fortes para ela, de dizer assim: você não vai conseguir. E por que eu estou relatando isso tudo para vocês? Para mostrar como a constelação, a gente pode desbloquear através da técnica as cenas que ficaram congeladas e que machucaram a nossa alma. E quando a gente começou a constelação, nós passamos, quando ela foi colocando todos os irmãos, que são 10, né, e ela já estava lá, todas as vezes eu dizia assim, primeiro que ela colocou 13 irmãos, e eu falei, quantos tem? Ela fazia 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13. Aí ela fazia 1, 2, 3, 9, 10, não, tem 11, e tinha 13. Aí eu dizia, conte direito. Então, o que é que eu percebi? Nós passamos em média meia hora para que ela colocasse, para que eu centrasse a percepção dela, dela poder contar um por um quantos tinha e até tirar os irmãos a mais, pessoas a mais que ela colocou, que não existia. Então, teve uma cena que eu percebi que ela raciocina rápido, mas que não podia demonstrar que raciocinava rápido. Tinham 6 irmãos assim, em forma de um L. E ela fazia assim, para contar. 1, 3, 6. E nisso ela apontava, quando o dedo dela chegava no 6, ela ainda estava contando no 4 irmão. Então, foi a cena, foi a forma que ela precisou agir rápido, mas não demonstrar que estava aprendendo. Porque tinha essa força desse irmão que vinha e que dizia que ela não ia conseguir. E eu coloquei ela em frente ao irmão e disse assim, diga assim para ele, meu irmão, eu sinto muito se você disse isso tudo comigo. Doeu muito, mas eu aprendi com o meu tempo e com o meu processo. Então eu fui formulando também outras frases até ela chegar a colocar toda hierarquicamente os irmãos e também poder chegar na mãe e dizer assim, mamãe, tá tudo certo, eu aprendi da forma que foi preciso. Então é isso, gente, a constelação ela traz à tona a força da cena que ficou dolorido e que a gente guarda no nosso inconsciente. E quando a alma vê aquela exata cena, há uma cura de imediato. Há uma cura, há uma abertura ao fluxo do amor. Então é isso, né? Gratidão.